Oi, gente, como é que vai? Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que todo mundo esteja se cuidando. E vamos lá para a nossa primeira aula de genética, tá? O assunto vai ser conceitos básicos da genética e a primeira lei de Mendel. Não esquece, depois de assistir a aula, de colocar o seu nome no comentário e sua série para eu colocar na frequência. Vamos lá. Primeiro a gente precisa relembrar aqui o conceito de hereditariedade, né? A gente trabalhou muito isso em sala de aula, mas é importante a gente relembrar. As perguntas mais comuns quando a gente fala de hereditariedade são se essas características hereditárias necessariamente elas precisam ser físicas. Isso é um ponto importante. Se isso tem que vir de pai para filho, de mãe para filho, necessariamente dentro dessa escala. E o ponto mais polêmico de todos é se a hereditariedade envolve doenças, como mal de Alzheimer, Parkinson, diabetes, hipertensão, câncer, entre vários outros que a gente costuma ouvir na mídia, ou é muito comum quando a gente vai no médico se consultar ele perguntar um pouquinho sobre doenças no histórico familiar. Se alguém da família já teve diabetes, hipertensão, tentar fazer esse histórico por hereditariedade. Mas é importante a gente pensar isso num ponto de vista um pouquinho mais abrangente, né? Abrir um pouco mais os horizontes. Necessariamente tem que ser físico? Se não vier dos meus pais, se não vier da minha mãe, o que aconteceu? É uma nova característica ou isso pode ter vindo de uma outra geração? Eu trago para vocês aqui dois exemplos que podem fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro exemplo aqui, a gente tem um casal que tem deficiência visual, né? Eles são cegos, mas eles tiveram dois filhos que são saudáveis, dois filhos que enxergam normalmente, não tem nenhum problema de visão, nenhuma deficiência na visão, e aí a gente gera aquele questionamento, né? Será que essa característica veio do meu pai ou da minha mãe? Porque ambos eram cegos, e porque eu não sou cego? Então a gente tem que repensar um pouquinho sobre o que está acontecendo com essa família, porque alguma coisa está de errado aí, eles não seriam filhos desses pais, ou não necessariamente tem que vir uma característica do meu pai ou da minha mãe. E aqui a gente tem um casal de irmãos aqui, né? A gente tem dois irmãos que são gêmeos, eles nasceram na mesma gestação, vieram na mesma data, numa gestação única, mas eles vieram de cores diferentes, um mais claro e outro mais escuro. Então, a gente repensa um pouquinho aqui sobre a ideia de que tem que vir necessariamente essa característica igual dos pais. A gente tem aqui, ó, dois irmãos que têm cores diferentes. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre hereditariedade, vamos relembrar aqui os termos e expressões comuns à genética. Primeiro ponto de vista aqui que a gente já traz na primeira pergunta aqui é exatamente o que significa a palavra característica. Quando a gente vai para a expressão de característica, isso significa um caráter ou um traço. Em outras palavras, aquilo que lhe define. Qualquer coisa que eu possa usar para lhe definir é uma característica. Então, não necessariamente eu preciso usar isso do ponto de vista físico. É claro que eu posso dizer a cor do seu cabelo, eu posso dizer a sua altura, eu posso dizer qual é a cor da sua pele, mas não necessariamente eu preciso usar isso para definir. Eu posso dizer se você é uma pessoa simpática, se você é antipática, se você é rude, se você é meiga. Eu posso dizer o seu jeito e isso vai estar lhe definindo, porque isso é um caráter seu, isso é um traço seu. Então isso passa a ser propriamente uma característica. Então a gente volta a repensar aí novamente se precisa ser uma coisa física. As características de um ponto de vista genético, elas são classificadas de duas formas. Elas podem ser chamadas de fenótipo ou genótipo. Quando a gente vai falando da expressão fenótipo, eu estou dizendo que eu estou falando do aspecto da característica. Mais uma dica, olha a dica, visível ou não. Não necessariamente o fenótipo tem que ser visível, mas o fenótipo é aquilo que lhe descreve como característica. Por isso que fica sempre aqui, ó, a dica. O segundo ponto é o genótipo. Quem vai ser o genótipo? O próprio nome já está dando para a gente aqui, ó, genótipo, genética. Então ele vai ser a constituição genética do seu fenótipo. Para cada característica que ele define, para cada caráter, para cada traço, isso é um fenótipo do ponto de vista genético. E cada fenótipo tem que ter uma constituição genética, portanto isso é um genótipo. De que é constituído esses genótipos? Essa constituição genética é feita pelo que a gente chama de alelos. E como há uma interação genética entre seu pai e sua mãe, nós dizemos que para cada genótipo existem dois alelos. Esses alelos nada mais são do que fatores que conferem formas distintas de uma característica. Como assim, professor? Formas distintas de uma característica. Você tem que pensar. Quando eu disse, por exemplo, da sua altura, você pode ser alto ou baixo. Quando eu digo da sua pele, ela pode ser escura ou pode ser clara. Então, observa que tem fatores distintos aí. E isso são fenótipos que são caracterizados por genótipos, que são constituídos de alelos, que podem ser diferentes de acordo com o seu fenótipo. Se você é alto, é um genótipo. Se você é baixo, é outro genótipo. Portanto, são alelos diferentes, distintos, mas que dão a mesma característica, altura. Os alelos, portanto,
poderem trazer características diferentes, eles são classificados em dois tipos. Eles são classificados em dominante ou recessivo. Quando um alelo for dominante, esse fator que está conferindo aí seu código genético, ele tem a capacidade de mascarar o aparecimento de um outro alelo. Lembra que eu disse que para cada característica genética nós temos dois alelos. Então, quando você tiver um alelo dominante, ele tem essa capacidade de mascarar outro alelo. E que é esse alelo que pode ser mascarado? É o alelo que a gente chama de alelo recessivo. Aquele fator que é mascarado por um outro. Pelo qual? Pelo dominante. Ele só é mascarado se tiver na presença de um dominante. Portanto, por eu ter dois alelos e saber que esses dois alelos são diferentes, podem ser diferentes, mas constituem um único genótipo, eu digo que meu genótipo pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é o genótipo homozigoto, ou seja, eu tenho uma característica homozigótica. A palavra homo, ela já indica pra gente que é tudo igual. Zigoto vem lá da nossa primeira célula, a célula ovo, encontro dos dois gametas, gameta masculino com gameta feminino e forma a primeira célula. Então nós temos que um homozigoto é aquele genótipo, ou seja, é aquela constituição genética do meu fenótipo, constituído por dois alelos semelhantes, dois alelos iguais. Por exemplo, dois alelos dominantes ou dois alelos recessivos. Eles não são semelhantes? Porque eles não são iguais, professor? Porque um veio do pai e outro veio da mãe. Então não dá para dizer que eles são iguais. Mas se os dois são semelhantes, a gente diz que ele é homozigoto. E quando é que ele é heterozigoto? Hétero já indica que ele é diferente. Portanto, o genótipo é constituído por dois alelos diferentes. Minha constituição genética tem dois alelos diferentes. Quais seriam os dois diferentes? Um dominante e um recessivo. Só tem essa combinação. Dá uma sacada no esquema aqui para ficar mais claro. Imagine que isso aqui sejam cromossomos, é um esquema de cromossomos. O nosso corpo humano tem 46 cromossomos, 23 advindos do pai e 23 advindos da mãe. Tá? Eles formam pares, portanto a gente diz que a gente tem 23 pares. Esses pares ganham o nome de cromossomos homólogos. Ó, homo, mais uma vez, indica que são cromossomos semelhantes, eles são iguais, têm a mesma função. Esses cromossomos homólogos, eles possuem trechos. Cada trecho desse cromossomo ganha o nome de alelo. Por isso que aqui vocês conseguem ler genes e alelo. Opa, mas genes significa que eu estou falando de genótipo. Se eu estou falando de genótipo, eu tenho que ter dois alelos. Então, aqui, olha, nesses dois cromossomos aqui, nesses cromossomos homólogos, as regiões iguais significam dizer que elas têm a mesma função. Essa região ganha o nome de loco gênico. O loco gênico é exatamente o local onde vai estar aquele alelo que vai ter a mesma função de um outro alelo. É um espaçozinho dentro do cromossomo. Esse loco gênico pode ter alelos iguais ou alelos diferentes. Observa que nesse esquema aqui, eles são diferentes. Então seria aqui uma constituição genética heterozigótica, porque eles têm alelos diferentes. Se você olhar aqui no primeiro esquema, aqui, ó, você observa que os dois são vermelhos iguais, homozigoto. No segundo, um vermelho com vermelho e branco diferente, heterozigoto. No terceiro, vermelho e branco com vermelho e branco iguais, homozigoto. Ô, professor, mas qual é a diferença por causa dessa coloração? É só para a gente caracterizar quem é dominante e quem é recessivo. Como é que eu sei no esquema quem é dominante e quem é recessivo? Quem está em maiúsculo significa a expressão de um alelo dominante. E quem está representado em minúsculo significa a expressão de um alelo recessivo. Portanto, aqui a gente tem um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. E esse aqui a gente tem um heterozigoto, onde eu tenho um dominante e um recessivo. E aí, deu para lembrar? Vamos em frente. Então, vamos para o segundo momento da aula em que a gente fala sobre Gregor Mendel. E quem foi Gregor Mendel? Mendel nada mais é do que o pai da genética. O cara que conseguiu desmistificar o segredo da hereditariedade. Não muito lembrado na sua época, mas hoje muito importante para que a gente entenda todas as bases genéticas e como é o processo de hereditariedade. O seu segredo se mantém em 3 tópicos. Qual material ele escolheu estudar, qual método ele desenvolveu e como ele interpretou esses resultados. O material biológico dele foram as ervilhas. Ele lá no monastério, trabalhando com botânica, ele decidiu estudar o processo hereditário das ervilhas. Por que escolher as ervilhas? A ervilha ela traz um aspecto bastante curioso, um aspecto de variedade de características, de fenótipos. Ela tem uma série de fenótipos diferentes que são observáveis. Muitas vezes as plantas elas parecem serem a mesma coisa à primeira visão, né? As ervilhas ela traz essas características bem contrastantes que permitem com que Mendel pudesse observar características genéticas passadas de uma geração para outra bem diferentes. Que são elas, por exemplo, as ervilhas terem cores diferentes ou terem texturas diferentes. No primeiro exemplo aqui a gente tem a ervilha lisa ou a ervilha rugosa. Essa ervilha aqui que é a mais comum no Brasil, que a gente consome, observa como ela é verde e bem lisinha. Mas ela poderia ser amarela, ou poderia ser verde, poderia ser lisa ou poderia ser
rugosa, o que são características bem diferentes e bem visuais. Além da ervilha ser diferente em si, a semente ser diferente, vocês sabem que a ervilha é um angiosperma, então, portanto, ela tem fruto. Tá? Ela tem essa semente protegida por um fruto. Não é um fruto comestível, é um fruto seco, a gente conhece popularmente como vagem. A gente tem aqui essa estrutura externa que está protegendo a semente, que é um fruto, que também pode ter a mesma cor ou textura das sementes. Então, portanto, elas podem ser verde ou podem ser amarelas. Aqui na foto vocês veem um fruto verde, uma vagem verde, mas elas poderiam ser amarelas, assim como elas podem ser lisas ou elas podem ser rugosas, ou seja, elas podem ser cheias ou elas podem ser enrugadas. Além de eu olhar para o fruto e para a semente, Mendel também poderia olhar para as flores. E ele olhou. E as flores de uma ervilha podem ser púrpura ou podem ser brancas. As flores da ervilha podem ser terminal ou podem ser axial, ou seja, elas podem estar nessa região final aqui da planta, no ápice da planta, ou elas podem estar ao longo da planta nas regiões laterais, ela pode ser axial. E por fim, esse pé de ervilha ele pode ser um pé alto ou pode ser um pé baixo. Então, quando você tem a altura da planta, também é igual à altura do ser humano. O ser humano pode ser alto ou pode ser baixo. Então, isso é uma característica que define o pé de ervilha. Então, por ter uma série de estruturas diferentes, ele poderia estudar aí as características genéticas, passando de uma geração para outra num material com bastante diversidade. Qual foi o método que ele criou? O método que passa aí por 3 etapas. A etapa primeira é chamada de etapa P, a segunda de F1 e a terceira de F2. Aqui descrita nesse esquema. Vamos observar. Primeiro ponto, ele precisava cruzar pés de ervilhas com características diferentes, para que ele pudesse observar o processo de hereditariedade. Então, para isso, ele precisava cultivar ervilhas diferentes. Aqui no esquema a gente tem uma ervilha lisa e uma ervilha rugosa. Dá para ver a diferença aqui. Então, ele plantava essas ervilhas e esperava nascerem os pés para ele pudesse cruzar a estrutura germinativa dessa planta, que são as flores. Nesse caso aqui, ele usa na primeira geração aqui o que a gente chama de linhagens puras. O que seria uma linhagem pura na linguagem de hoje? Homozigotos. Linhagem que tivesse estruturas genéticas que são capazes de gerar apenas um único tipo de fenótipo, porque eles são puros, eles são homozigotos. Tudo dentro dele é geneticamente igual. Então a gente tem aqui um puro liso e um puro rugoso. Como é que ele faz o cruzamento? Ele usa o auxílio de um pincel, pega o grão de pólen de uma flor e leva até a flor da outra planta. Então aqui ele pegou uma lisa, quando ela germinou a flor, ele retirou os pólenes e levou até uma flor de uma planta rugosa. E aí quando vem a primeira geração, a gente chama isso de descendência F1. A descendência F1, ela nasceu 100% lisa. Observa aqui que nessa vagem, as 4 sementes que se encontram aqui, elas são 100% lisa. Nenhuma semente foi rugosa. Isso dá uma encucada, né? Como é que você pega um grão de pólen de uma lisa, coloca numa flor rugosa, que originalmente veio de uma semente rugosa, e 100% das sementes nascem lisa? O que aconteceu se aquela planta originalmente era rugosa? E aí ele pensou, será que essa característica pode estar dentro da semente e eu não consigo ver? Que tal se eu replantar essa semente? E ele pega aqui, essa semente que é lisa agora, planta essa semente e espera ela florar. Quando ela florou, ele faz o que a gente chama de autofecundação. Ele vai reproduzir a planta com ela mesma. Olha aqui, o grão de pólen saindo e voltando para a própria planta. Ele deixou ela se autofecundar. Muito comum com as angiospermas isso aqui. Quando ela se autofecunda, ele vai ter o que a gente chama de geração F2, que é a segunda geração de filhos. Na geração F2, surge aí a nossa surpresa, ao retorno de uma característica que não existia originalmente nos pais, né? Quando você olha aqui os pais e a mãe, no caso porque foi autofecundado, ambos eram lisos. Mas olha o nosso resultado, semente lisa, semente rugosa e semente lisa. O que foi que apareceu pra gente de novo aqui? Uma semente rugosa. Numa proporção em que ele chegou a ter aqui, 3 vezes a semente lisa em relação às sementes rugosas. Nesse esquema aqui você tem 9 sementes lisas para 3 sementes rugosas. Por isso ele vem com a interpretação do seu resultado, que cria a primeira lei. Nessa primeira interpretação ele diz que vão existir 2 fatores para a expressão de uma única característica. Só para dizer se ela é lisa ou rugosa, existem 2 fatores. O que são fatores? Volta lá atrás e lembra que fatores são alelos. Então existem 2 alelos para expressar uma determinada característica. Para cada característica, 2 fatores, ou seja, 2 alelos, sendo um de cada progenitor. Um do pai e um da mãe. Saca aí.
Ele diz que existem dois alelos para uma dada característica e que esses alelos de uma característica são um de cada progenitor, um do pai e um da mãe. Esses fatores são antagônicos. Aquela ideia, quando um está presente, ele pode mascarar a presença do outro. E quando isso acontece, a gente diz que eles são dominante ou recessivo. Por fim, ele diz que na formação dos gametas, os dois fatores se separam, eles segregam, ficando apenas um em cada gameta. Ao invés de o gameta ter os dois fatores, o gameta fica apenas com dois alelos. Então, essa interpretação aqui é muito importante para a gente entender o que aconteceu lá. Por que na primeira geração todo mundo ficou liso? Porque existiam lá fatores antagônicos. O dominante estava escondendo o recessivo. O liso estava escondendo o rugoso. E por que na segunda geração, na F2, voltou a ter indivíduos rugosos? Porque aí, quando você vai formar os gametas, você apenas envia um. Se eu enviei só o recessivo, meu indivíduo passa a trazer a característica recessiva de volta. Portanto, ele cria a primeira lei, chamada de lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. O que é que diz essa lei de uma forma geral? Ele vai dizer para a gente que cada característica é condicionada por um par de fatores. O que são fatores? Alelos. Cada característica é condicionada por um par de alelos. Colocou isso na cabeça? Segundo ponto. Esse par se separa na formação dos gametas. O que é que eu preciso lembrar para a nossa atividade? O que é que eu preciso lembrar para qualquer prova que eu vou fazer? É que a primeira lei de Mendel é bem clara. Ela diz que cada característica tem dois alelos e que esses alelos se separam para formar os gametas. E aí a gente consegue entender um pouquinho de como ele descobriu a primeira lei da genética. Então, uma vez que a gente já entendeu agora o que é que diz a primeira lei de Mendel, vamos tentar representar ela matematicamente. E quem foi que fez essa representação matemática da primeira lei de Mendel? Foi o Punnett. Então a gente tem aqui um quadro conhecido como quadro de Punnett, que ele representa matematicamente exatamente isso que Mendel pensou. Como é que foi esse método dele? A gente representa esse método usando a matemática. Então a gente tem aqui o que ele chamou de geração pura. Beleza? Que a geração pura, lembra lá, não esquece. A geração pura é a geração homozigótica, beleza? Então a gente tem aqui, ó, indivíduos homozigoto dominante e indivíduo homozigoto recessivo. Lá naquele esquemazinho eu mostrei para vocês, o dominante representado pela letra maiúscula e o recessivo representado pela letra minúscula. Por que eu tenho duas letras? Porque um genótipo, ele é característico por dois alelos. Então cada letrinha dessa significa um alelo. Tá? Vamos supor aqui que a gente estivesse falando de cor da semente. Então eu teria aqui, ó, uma semente pura de uma cor e uma semente pura de outra cor. A gente já sabe, por testes prévios, que a semente amarela ela é dominante sobre a semente verde. Então eu teria uma pura amarela com uma pura verde. Como é que eu represento isso no quadro de Punnett? Depois que você fizer o jogo da velha, que você cruzar, esse primeiro quadrado aqui você vai usar para colocar exatamente o seu genótipo. Então, o primeiro genótipo aqui, um puro dominante, e o segundo genótipo, um puro recessivo. Segundo passo, ele disse que na formação dos gametas, há separação desses alelos, ficando apenas um. Por isso que os gametas, eles não vão ter duas letras, eles vão ter apenas uma letra. Então, olha, quando eu venho para o meu quadro aqui, eu vou separar, ó. Peguei aqui o primeiro alelo e joguei para cá, o segundo alelo e joguei aqui para baixo. Então ficou separado os dois alelos. Essa bolinha aqui é para representar o gameta feminino, mas isso é só um esquema. E mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Primeira letra para o primeiro quadrado, segunda letra para o segundo quadrado. Então aqui a gente teria o gameta masculino. O que é um cruzamento, se não a formação de um zigoto, ou seja, juntar o gameta masculino com o gameta feminino. Então esses quadrados que estão aqui no meio, eles vão servir para a união desses gametas. Juntou o primeiro gameta com o segundo, eu formei um indivíduo azão-azinho, um indivíduo heterozigoto. Juntou o primeiro quadrado com o segundo, novamente eu formei um indivíduo azão-azinho. Lembra sempre que o dominante é aquele que mascara o recessivo. Por isso que eu coloco sempre o dominante na frente do recessivo. E nunca o recessivo na frente do dominante. Fica aí ligado nessa dica para não trocar. O dominante mascara o recessivo, então ele sempre vem na frente do recessivo. Depois a gente vai juntar o segundo quadrinho com o primeiro, novamente azão-azinho, e o segundo quadrinho com o segundo, novamente azão-azinho. O que é que Mendel teve no seu primeiro cruzamento, na geração F1? 100% dos indivíduos foram iguais. Nesse caso aqui, ó, 100% dos meus indivíduos seriam amarelo. Por quê? Porque amarelo é uma cor dominante para as ervilhas. 100%. Olha, mesmo eu tendo cruzado uma ervilha amarela com uma ervilha verde, não nasceu nem uma ervilha verde. 100% foram amarelas.
Mas ele não parou aí. Ele disse que a geração F1 ela era 100% de uma característica só, mas ele decidiu fazer o que a gente chamou de autofecundação. Olha o que ele fez, cruzou a semente amarela, olha ela daqui, ó, não a semente amarela pura, a semente amarela da geração F1. Ele juntou a semente amarela da geração F1 e autofecundou, ou seja, cruzou com ela mesmo. Então eu pego esse indivíduo daqui e cruzo com esse mesmo indivíduo. O que é que eu vou fazer primeiro? Separar os gametas. Primeiro gameta, segundo gameta. Azão, azinho. Primeiro gameta, segundo gameta. Azão, azinho. O que é que eu faço nesse meio aqui? É só juntar um gameta com outro. Primeiro com primeiro, azão, azão. Continuou dominante. Então, semente amarela. Segundo quadrinho, azão, azinho. Continuou dominante. Semente amarela. Terceiro quadrinho, azinho, azão. Mas o que é que acontece? Já dei essa dica para vocês. O azinho nunca pode ficar na frente do azão, ou seja, dominante nunca fica na frente do recessivo. Então a gente troca azão, azinho. Continuou dominante, continuou amarelo. E o terceiro quadrinho, azinho, azinho, esse indivíduo ficou 100% recessivo, voltando a trazer uma característica de uma semente recessiva, que seria a semente verde. Lembra lá quando a gente viu no método de Mendel que ele disse assim, nasceram 3 sementes lisas e uma semente rugosa. Ou seja, 3 dominantes para um recessivo. Aqui a gente tem 3 sementes amarelas para uma semente verde. O que a gente pode representar matematicamente isso de duas formas. Eu posso representar isso em fração. Vamos representar em fração. Quantos amarelos tem aqui? 3. Então eu vou ter 3 amarelos. Mas quantos tem no total? 4. Então a gente chama isso de 3/4 de sementes amarelas. Quantos verdes tem aqui? 1. Mas 1 de quantos? 1 de 4. Então eu tenho 1/4 de sementes verdes. Eu tenho uma proporção de 3/4 dominantes para 1/4 recessivo. Seriam 3/4 de lisa para 1/4 de rugosa, 3/4 de amarela para 1/4 de verde. Isso aqui é o que ele chegou na segunda geração. O que ele disse na segunda geração? Que a proporção é sempre de 3 sementes da dominante para uma semente da recessiva, o que a gente chama de proporção 3/1. Vamos ver na prática como isso acontece? Então vamos treinar. Uma questão da PUC São Paulo dizia o seguinte: sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante Bzão e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigóticos, esperam que nasçam o quê? Primeira dica quando for responder qualquer questão de genética. Vai grifando e separando as características que ele deu. Qual foi a primeira característica que ele deu pra gente? Gatos que sejam pretos uniformes, ou seja, todo preto. Para ele ser todo preto, ele tem que ser considerado pelo gene o quê? Dominante. Bzão. Ele já deu aqui pra gente a letra Bzão. Não precisa ser a letra A não, tá? Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Aqui para a questão ele escolheu B. Portanto, qualquer preto, ele tem que ser dominante. Para ser dominante, ele pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Ou seja, pode ser homozigoto ou heterozigoto. O segundo ponto, ele disse pra gente que existe o gato branco. E quando ele for todo branco, branco uniforme, ele vai ser recessivo Bzinho. Portanto, o branco só pode ser Bzinho, Bzinho, porque a única forma de um recessivo aparecer é se ele não estiver na presença de um dominante. E a nossa pergunta é: qual o resultado do cruzamento de gatos pretos, ambos heterozigoto? Opa, preto heterozigoto vai ser qual? Bzão, Bzinho. Já descobri quem é meu cruzamento, vem pra cá, ó, coloca aqui. Bzão, Bzinho vezes Bzão, Bzinho. Por que os dois? Porque ambos são pretos heterozigoto. Preto heterozigoto, preto heterozigoto. Qual é a próxima etapa? Separa os gametas. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Separou os gametas. Terceira etapa, vamos unir isso aqui e formar os nossos indivíduos, para a gente saber quais são as opções que vai acontecer. Primeiro, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Segundo, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Terceiro, Bzinho com Bzão. Lembra dessa dica, né? Dominante sempre na frente, Bzão, Bzinho. E o último quadrinho aqui, ó, Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 possibilidades que vão gerar uma resposta. Esse primeiro quadro, ele vai ser o quê? Bzão, Bzão. Qual é a cor? Preto. O segundo quadro, Bzão, Bzinho. Qual é a cor? Preto também. O terceiro quadro, Bzão, Bzinho. Mais uma vez, ele vai ser da cor preta. E o último quadrado, Bzinho, Bzinho, ele vai ser da cor branca. Quantos pretos a gente tem aqui? 3/4. Mas a questão está em porcentagem. Então, quantos pretos a gente tem aqui? 75%. E quantos brancos a gente tem aqui? 25%. Portanto, a resposta correta, letra D. 75% dos gatos serão pretos,
e 25% dos gatos serão brancos. Foi isso aí, gente. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula e em breve teremos mais. Tchau, até a próxima!